Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Já tem bastante gente, boa tarde para todos vocês, né? Eu cheguei, certo, de máscara, eu já lavei minhas mãos, já passei o álcool. Eu tô sozinha aqui na sala, então por isso que eu tô sem máscara, para poder conversar direitinho com vocês, certo? Então, primeiro que eu queria falar é muito bom poder voltar na aba, ver que todas as coisas estão bem, para poder gravar essa live aqui para vocês, certo? É um jeito da gente interagir, né? Apesar de vocês estarem já assistindo as aulas aqui no YouTube, porque pelo menos aqui vocês podem mandar o chat ao vivo, eu consigo responder vocês. Então, boa tarde para todos que já mandaram boa tarde. Eu vi que tem alguns que já são ali da minha turma, alguns professores, certo? E eu vou me apresentar. Então, oi para todos, eu sou a Andressa, eu sou monitora do Núcleo de Artes Digitais e eu trabalho com a faixa etária dos 11 aos 15 anos, que são os adolescentes da aba, certo? E aí, hoje, eu vou falar sobre cores e comunicação. Certo. Deixa eu pegar aqui o mouse aqui. Então, vamos lá. O que é a proposta da minha live, certo? A pergunta inicial é possível se comunicar por meio das cores? E eu vou mostrar para vocês que sim, de certa forma, dependendo aí da nossa interpretação, é possível se comunicar por meio dessas cores e usar elas para passarem mensagem, certo? Então, como funciona? A cor, ela é um meio de comunicação em situações do cotidiano, no nosso dia a dia, quando a gente faz escolhas. E o mundo é cheio de cores. Então, isso influencia diretamente no que a gente escolhe ou gosta, ou às vezes não gosta em alguma coisa, certo? Aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Vamos vir aqui. Eu selecionei um livro, certo? É um livro que esse ano ele faz 50 anos, é uma edição especial. Eu vou mostrar a capa do livro na próxima imagem. E o autor do livro é o Ziraldo, certo? Então, sobre o que é esse livro? Esse é um livro onde os personagens eles são cores. E o Ziraldo conseguiu dar personalidades para essas cores. Então elas conseguem ter falas muito únicas e tem um personagem principal que é o que dá o nome do livro, que é o Flictis, certo? Então, antes de falar do livro, eu vou falar um pouquinho sobre quem foi o Ziraldo, para quem não conhece. Então, se vocês não conhecem e vocês estão vendo a live, podem deixar aqui um comentário falando: ah, não conheço o Ziraldo. Mas provavelmente quem é mais velho deve conhecer pela obra do Menino Maluquinho, que é uma das suas obras mais famosas, ok? Para vocês que são mais novos, vocês já devem ter visto pelo menos alguma animação, algum filme, algo do tipo. E ele tem várias coisas que ele fez, que aí eu já vou falar aqui para vocês, ok? Então, como funciona? Ó, o Ziraldo, ele era cartunista, desenhista, jornalista, cronista, chargista, pintor e dramaturgo, ou seja, ele fazia peças de teatro também. Então, ele fazia muitas coisas, certo? E aí, como funcionou o lançamento do livro Flictis? Ele é muito famoso por ter feito livros, né, para o público infanto-juvenil, e como eu falei, a sua obra mais famosa é O Menino Maluquinho. Mas, na verdade, olha, a Maria Clara falou que ela conhece. Sim, é muito bom, ele tem umas aventuras super divertidas. Mas, na verdade, o primeiro livro infantil, né, que ele lançou foi o Flictis, certo? E aí, como funcionou esse Flictis? Ele antes trabalhava publicando tirinhas. Não sei se vocês têm o costume de ler jornal ou de revista. Às vezes eles têm aquelas tirinhas, que são 3 quadradinhos contando uma historinha curta, que pode ter um conteúdo super legal de comédia, e às vezes passa algum tipo de mensagem relacionada a algum tipo de notícia, certo? Lembrando que ele era chargista também. E aí, como funciona? Alguns amigos dele incentivaram ele a escrever um livro. Falar, nossa, você já tem um conteúdo legal, porque, como eu falei, ele já fazia essas publicações, e começaram a incentivar. E aí, nessa de incentivar o Ziraldo, ele foi e lançou o Flictis, junto com a editora, que também queria muito que ele já lançasse alguma coisa, ok? Aí eu vou mostrar aqui para vocês a capa do livro, para vocês poderem ver. Deixa eu dar zoom, não sei se tá bom assim. Isso. E aí tem gente falando que não conhecia. Sim, o Flictis foi o primeiro livro infantil publicado por ele. Ano passado completou 50 anos, então por isso que tem essas duas capas, e aí eu vou explicar para vocês.
Essa primeira capa, que tem esse arco-íris, essa aqui, que tem um arco-íris bem grande, é a capa original, foi a primeira a ser lançada. E esse daqui é o segundo, edição comemorativa de 50 anos. Então, qualquer um dos dois que você ache na internet e tudo mais, contam a mesma história, certo? Só que geralmente edições comemorativas de livro, elas têm uma qualidade melhor, mas a cor fica diferente, assim por diante, certo? E aí, vamos lá. O livro do Flicts, ele está disponível para ler online gratuitamente, certo? Então, quando a live acabar, eu vou deixar um link na caixinha de descrição para vocês poderem acessar. Esse livro ele vai estar em formato de PDF. Então, o que é um PDF? PDF é um formato digital de livro, e nesse formato digital, você pode ler no seu celular, na tablet, você pode ler no seu computador, em qualquer lugar. Geralmente ele aceita PDF, e aí eu vou deixar o link, e quando a live acabar, vocês podem ir lá e ler o livro, e eu espero que vocês gostem, porque é uma história muito legal, certo? Bem, deixa eu ver aqui. A Maria Clara falou das cores, Bianca falou que conhece. Vocês conhecem o Ziraldo ou conhecem o livro? Porque é um livro famoso, assim, é um livro bem legal. Eu fiz algumas anotações sobre faixas etárias, do porquê que é legal apresentar esse livro, certo? Desde uma criança muito pequenininha até nós que somos adultos, o que tem de interessante no livro, certo? Então, assim, o livro, ele conta a história de uma cor, que é a cor Flicts, que ela não se encaixava. Então, ela tentava conversar com as outras cores, ela tentava se sociabilizar, né, com elas, tentar fazer amizade, entrar no grupo, e as outras cores não gostavam muito dela. Às vezes eram até meio grossas, porque ela é uma cor meio diferente, assim. E aí, como ela não se encaixava em lugar nenhum, a história vai contando o rumo dela até o final, que eu vou falar pra vocês o que acontece com a Flicts, mas que é bem legal de saber, certo? E aí, essa experiência da Flix mostra que às vezes você tenta se encaixar num lugar do mundo que não é especificamente aquele que é para você, mas que todo mundo tem um propósito na vida, certo? E aí a gente pode tirar algumas experiências. Então, por exemplo, como designer, né? O que um designer pode ter experiência sem spoiler, eu vou ter que mostrar. O que um designer pode ter de experiência quando a gente fala das cores, né? O Ziraldo, ele foi muito sagaz, muito inteligente em dar personalidades muito únicas para as cores. Porque quando a gente pensa em cor e a gente pensa em comunicação, às vezes a gente atrela, né, aquela cor a um único significado, quando todas as cores podem ter vários significados. Né? Elas podem ter significados aqui, em outro país ela significa outra coisa. E o Ziraldo, ele conseguiu dar uma personalidade, moldar uma personalidade muito, muito única e muito original para cada personagem. E como designer, é interessante você perceber isso, porque às vezes é isso que você precisa fazer quando a pessoa busca uma arte sua, né? Cada designer, ele tem a sua particularidade, um estilo de arte que gosta de fazer, e isso é passado nas obras que você faz como designer, e foi o que aconteceu com a Flicts. Ele conseguiu dar muitas personalidades para as cores de um jeito super especial, ok? E aí vamos lá, né? Como pessoas, né? Você não é designer, mas você quer ler. É legal porque você tem um ponto de vista diferente e você percebe que, assim, todo mundo tem um propósito, certo? Todas as pessoas têm algum propósito, alguma coisa na vida você veio fazer e ela vai ser positiva. Alguma coisa de legal você vai conseguir fazer, certo? E a Flix é basicamente isso. O Fábio comentou que adora esse livro. Sim, esse livro é muito legal, de verdade, ele é muito especial. E aí, quais são as minhas anotações aqui que eu coloquei? Então, por exemplo, para as crianças do núcleo infantil, como elas têm de 4 a 6 anos, elas não sabem ler. Então, como elas não têm essa questão da leitura, às vezes elas também não têm muita paciência para ler um livro, porque ele é relativamente grande, é uma boa apresentação sobre as cores, porque mesmo que ela não saiba ler, ela vai ficar muito fissurada, porque o livro é super colorido. Então, se você tem essa criança, né, de 4 a 6 anos, é uma ótima apresentação para eles conhecerem as cores, para você ir educando eles sobre, essa cor aqui é o azul, e dando os nominhos para as crianças saberem, ok? Aí vamos lá. Para as crianças que são do núcleo de convivência, que são um pouco mais velhas, né, dos 7 aos 11, como que funciona? Ele é um livro
para aprender a respeitar as diferenças. Então, qual é a saga da Flictis? A saga da Flictis é uma cor que ela quer se encontrar no mundo. E aí é legal para vocês que são crianças, para vocês respeitar as diferenças. Então, cada cor tem o seu significado específico ou vários significados, mas a Flictis também tem. E o que é respeitar as diferenças, né? Você aceitar aquele seu amiguinho que às vezes ele é novo na sua escola, às vezes ele é novo aqui na aba, e a gente precisa ter essa recepção, ser educado com as pessoas, ouvir a versão das pessoas, né, pra gente poder conhecer elas melhor. E aí todas as cores não gostavam muito da Flict só porque ela era meio diferentinha, só que assim, isso é respeitar as diferenças, as pessoas são diferentes, certo? Para os adolescentes, para os meus adolescentes, ele é um novo meio de você conhecer autores nacionais, certo? Porque quando vocês são adolescentes, quase entrando ali no ensino médio, geralmente os professores pedem leituras que são diferentes, assim, do que vocês estão acostumados. E essa leitura do Ziraldo, basicamente todas as leituras dele, né? São muito leves e são muito divertidas. E é um jeito de você conhecer que no Brasil tem, sim, escritores muito bons. Ele é incrível, ele é um ótimo exemplo. Como artista mesmo, é surpreendente o livro, o que ele fez. E por isso que eu tô dando as faixas etárias, né? E é um novo jeito de vocês conhecerem essas novas histórias, certo? Mas e para os adultos, né? Se você for ler para uma criança ou se você for ler para você mesmo, você sempre vai ter uma interpretação diferente da história, o que é muito legal. Então, quando você é adulto, você tem uma percepção diferente do mundo. E aí você começa a, às vezes, se colocar no lugar da Flictis, ok? E ver a história de uma forma muito única. Então, você lê uma vez, aí você tem uma interpretação, e aí você lê de novo, você tem outra, e assim por diante, ok? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o livro, sobre o Ziraldo, que fazia várias coisas, artista completo, né? Porque ele desenhava, fazia charge, fazia cartoon. O pessoal tá dando oi, nenhuma pergunta, dando boa tarde para vocês. Rosana comentou, oi, tô vendo. Deixa eu ver se tem aqui. Subir. Aí a última foi do Fábio, adoro esse livro. Então, vamos seguir para a pergunta da live, né? É possível se comunicar por meio das cores? Então, sim. Oi, Laura. Olá, tudo bem com você? E aí eu vou falar sobre algumas cores. Eu escolhi 5 cores para falar, 4 cores diferentes e a última é a Flictis, para poder explicar para vocês. E aí, vamos lá, certo? A primeira cor que eu vou falar é o azul. Vocês gostam de azul? Oi, Rafael. Oi, Lucas, né? Devem estar assistindo juntos. Tudo bem com vocês? Bianca, Maria. Se vocês quiserem comentar, vocês podem falar qual é a cor favorita de vocês também. E aí, se der tempo pro final, eu vou falando, assim, alguns significados diferentes. Vocês podem falar referências de coisas coloridas também que vocês gostam. Se vocês fossem, pensa antes de eu falar o que significam as cores. Se você fosse falar sobre amizade, que cor você escolheria? Ou se você fosse falar sobre solidariedade, que cor você escolheria também, certo? Minha cor favorita é preto. Preto também é uma cor legal, tem vários significados diferentes. Então, vamos lá, azul. Aqui, todos eles, eu coloquei várias imagens diferentes, em especial para vocês verem que tem muitas tonalidades, né? Então, quando a gente fala de cor, ela tem vários tons, certo? Então, eu posso ter um azul e ele pode ser levemente esverdeado, ele pode ser um azul claro, ele pode ser um azul escuro. Então, azul, mas tem várias tonalidades. Lindas imagens, obrigada. Thiago comentou, blue em inglês é azul. E aí talvez possa significar algo triste. Sim, também. Eu vou procurar falar das coisas positivas, das cores. Eu escolheria branco, gosto da cor azul porque é bem bonita. Oi, Laura. Obrigada por ver, mesmo não sendo da minha turma. Rafael falou que gosta de preto e de azul. A Bruna deu um oi. Oi, Bruna. Deixa eu ver. Oi, oi, oi pra vocês. A Maria Clara respondeu que é rosa. Rosa é uma cor muito bonita também. Oi, Eduardo. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá, né? A cor azul. Bem, então,
Azul é uma cor muito linda, né? É uma cor muito, muito, muito bonita mesmo. Ela é a cor do céu, certo? E é a cor que reflete nas águas, então eu procurei colocar aqui, né? Coisas relacionadas ao céu, à água, flores também. E como ela funciona, né? É uma cor que geralmente ela está associada à calma e à sensação de paz. Então, que nem aqui o Ricardo comentou, né, da sensação de profundidade, e aí eu vou explicar o porquê. Então, como eu falei, as cores, elas têm tonalidades. Então, vamos supor que você escolha uma cor azul claro. Geralmente, o azul claro ele vai estar altamente associado com tranquilidade. Então, um lugar que você quer ficar mais calmo, um lugar que é um momento de respiração, um espaço específico para isso, geralmente vai estar relacionado à cor azul claro, certo? Quando a gente fala de profundidade, então, por exemplo, de contemplação, aquele tempo que você tira para você para pensar de uma forma muito mais profunda, né, mais pessoal, geralmente é associado ao azul escuro, certo? Porque o azul escuro também é o que lembra o espaço ou o fundo do mar, que são realmente por isso que as pessoas têm essa sensação de profundidade, né, que é como se fosse uma coisa que não tem fim, certo? Dentro do design, tem vários estudos que mostram que o azul é uma das cores mais sérias e que mais passa confiança. Então, é muito comum que você veja o azul associado a marcas de tecnologia ou a marcas muito grandes, assim, ou, por exemplo, marcas de carro, né? Afinal, são produtos que são muito sérios se acontecerem alguma coisa. Então, é bem comum associar o azul à seriedade, pelo menos dentro do design, ok? Deixa eu ver aqui. Ricardo, os MIPs passam a sensação de profundidade. A Bruna gosta de verde água. Verde água é uma cor muito bonita. Eu também gosto muito. Minha cor favorita é vermelho, verde. Oi, tô com saudade, também estou. Preto é tristeza ou solidão? Então, vou responder muito rapidamente. O preto, culturalmente, depende muito do lugar onde você está. Então, ele pode ter vários significados. Dentro de design, como a gente usa o preto e o branco? Eles são basicamente considerados cores neutras. Então, eu vou fazer um trabalho que ele seja azul. Se eu uso um azul muito escuro, a minha letra, ou enfim, algum elemento de design, ele vai ter que estar em branco, provavelmente, para que eu possa enxergar. Agora, se eu usar um azul muito claro, provavelmente a minha letra vai ter que estar em preto, porque é um efeito de contraste. Então, quando a gente trabalha com design, a gente, além de pensar na diagramação, com o espaçamento entre as letras, textos e tudo mais, a gente precisa pensar no contraste para que as pessoas leiam o que a gente quer passar. Então, preto ele tem vários significados, mas geralmente dentro do design a gente trabalha ele de uma forma mais neutra. As outras cores elas ganham muito mais destaque. Eu gosto das cores azul, branco e vermelho. Parabéns pelo seu time. Gosto de azul turquesa. Azul turquesa é muito bonita. E sim, depende muito do jeito que você vê. Por isso que... Ah, é a Copélia. Oi, Copélia! Tudo bem? Depende do jeito que você vê. Por isso que eu tô passando várias interpretações. De forma geral, a cor azul, ela é realmente associada à profundidade, tranquilidade, calma e assim por diante. Mas o preto e o branco, geralmente, a gente trabalha de um jeito neutro, ok? Aí vamos lá. Nossa próxima cor é o vermelho, ok? Aí o que eu tenho a dizer sobre vermelho? Quando eu era criança era definitivamente a minha cor favorita, eu adorava vermelho, só que hoje em dia como designer eu gosto de praticamente todas as cores, então não tem muito assim, só essa cor que eu gosto de todas praticamente. E aí vamos lá. O vermelho, ele é uma cor muito forte, ele é uma cor muito intensa, então assim, é muito difícil que você entre num lugar e você não perceba que existe algo vermelho ali. Seja um ponto, um item, alguma coisa de decoração, às vezes num quadro, às vezes uma pessoa pinta um quadro gigantesco com uma única cor e deixa só uma bolinha em vermelho. Aquilo com certeza está carregando alguma mensagem. O vermelho é uma das cores mais fortes, assim, de significado. Ela é uma cor realmente muito forte. Então é muito comum que ele seja um elemento de destaque em quadros, no design, no filme, enfim, ele tem muito significado. Aqui eu vou buscar falar do significado mais universal do vermelho, que é o amor, certo? Do amor, da família, do aconchego. Ele é uma cor quente, ele é uma cor que dentro do design, geralmente ele é associado, muita gente às vezes até fala sobre isso, associado à alimentação. Então, em publicidade é muito comum você ver
o vermelho associado a linhas de fast food, a marcas de alimentação de forma geral, porque ele ativa partes do nosso cérebro que são de alerta. Então, mesmo na natureza, dando esse exemplo um pouco mais amplo, se você ver a cor vermelha, geralmente ela serve de alerta para aquela cor se destacar, certo? Vamos lá. Eu gosto de lilás. Lilás é uma cor muito bonita. Dentro do design é uma cor assim que nem sempre é trabalhada, mas de verdade é uma cor muito bonita. Eu amava vermelho, mas hoje eu gosto de todas. Acho que toda criancinha designer gostava muito de vermelho. Bom gosto, gosto de vermelho. Uma parte gigantesca das empresas usou vermelho no logotipo por causa da sua força. Sim, porque assim, vamos supor que você tá lá no Google Play, certo? Onde tem todos os aplicativos. Mesmo que as empresas de tecnologia que passam seriedade, elas gostem de azul, o vermelho, ele é uma cor quente. Então ele vai se destacar no meio de todas as outras cores. Então o que acontece, né? O que é uma tática para chamar as pessoas? Usar uma cor quente junto de uma cor fria, que são basicamente o que acontece quando a gente tem cores complementares. Lá nas primeiras aulas eu cheguei a falar para vocês sobre o círculo cromático, como escolher essas cores. E geralmente, assim, a minha dica para que um designer não erre quando ele não tem experiência nenhuma em escolher cor é: escolhe uma cor quente e uma cor fria. Dificilmente essa escolha vai dar errado. Porque, como eu falei no azul, você pode escolher a tonalidade dessas cores. Então, assim, não é porque eu escolhi o vermelho que ele precisa ser esse vermelho super explosivo, pôr do sol, super quente. Às vezes você pode adicionar nesse vermelho um pouquinho de branco, ele fica um pouco mais claro. Ou você pode adicionar um pouquinho de marrom, um pouquinho de preto, e ele fica mais escuro, que aí você consegue criar contraste, que é o que eu estava falando para vocês, certo? Vermelho é muito chamativo. Sim, vermelho é uma cor muito chamativa. Eu uso vermelho com muito cuidado nos meus desenhos porque ele atrai muito o olhar. Sim, sim. O vermelho é uma das cores que distrai, né, as pessoas. Porque, como eu falei, o vermelho ele dá um foco. Então, por exemplo, dando um exemplo de urbanismo. Quando a gente fala de placas de trânsito, que é até uma outra cor que eu já vou falar mais pra frente, quando a gente está no meio da rua, que tá vendo muitas coisas, a placa ela é vermelha e ela tem um formato diferente de design de propósito, para que você olhe e aquele seja o nosso foco. Então é muito instintivo que você olhe para o vermelho e ele seja o seu foco, mesmo sem querer. Então, por exemplo, passa uma pessoa com cabelo vermelho, você vai olhar, ela pode estar muito distante, você vai olhar. De alguma forma, o seu olhar ele vai captar aquele vermelho. Então, é assim, você quer destacar alguma coisa, você usa vermelho. E geralmente, quando a gente fala, por exemplo, em publicidade, a gente fala de amor, de carinho, de aconchego, as pessoas elas vão adicionar algum vermelho ou alguma tonalidade de vermelho nas outras cores para que passe essa mensagem, né, de ser uma cor quente, ok? Gosta de adicionar um pouquinho de marrom. Sim, é legal porque ele fica um pouco mais escuro, não fica 100% mais escuro, e ele fica uma cor, pelo menos para design, uma cor muito boa para ler. Você deixa um fundo claro e ele fica uma cor boa para você ler. Vermelho e amarelo atraem muito. Vermelho e amarelo dentro de publicidade são uma combinação muito forte no ramo de alimentação. Com certeza você já deve ter visto isso. Porque ele ativa, é um estudo, ele ativa partes do nosso cérebro relacionadas à fome. E aí é muito comum ver dentro de publicidade linhas de fast food que usam vermelho e amarelo, ok? Vocês têm alguma pergunta sobre vermelho? Vermelho é uma cor primária. Isso, nossa, acertou em cheio, é uma cor primária. Então, isso também torna ela muito especial, porque não tem como você fazer o vermelho. Ele é um pigmento muito puro, muito especial, né? Mas como eu falei, eu sou meio puxa-saco de todas as cores, porque eu gosto de todas elas. Ah, é Aparecida, que bom que você tá gostando. Vocês estão aprendendo? Vocês estão entendendo? Você tem alguma dúvida sobre o azul que eu falei? Sobre o que eu comentei antes? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não li. Vermelho é muito chamativo. Ah, eu acho que já li praticamente todas. Então, sem dúvidas, vamos para nossa próxima cor. Nossa próxima cor não é todo mundo que gosta, mas é uma cor muito bonita, que é verde.
Verde. Verde é uma cor muito incrível também. Tá vendo? Eu escolhi cores bem bonitas, imagens bem bonitas para vocês verem. Vou deixar aqui assim. Então vamos lá. Verde, por incrível que pareça, também é uma cor muito forte. As pessoas não comentam muito, mas sim, é uma cor muito forte. Mas em que sentido? Ela é uma cor intensa. Ela te passa essa intensidade de um jeito diferente do vermelho. Então, o vermelho a gente fica muito alerta. A gente vê uma coisa vermelha e ela rouba a nossa atenção. Só que o verde, por mais intenso que ele seja, às vezes um verde muito escuro ou um verde limãozão bem forte, ele tá ligado a essa sensação de tranquilidade de você estar perto daquela coisa. Então, como assim? Vamos supor que você está num espaço. Se você estivesse numa sala que fosse toda vermelha, você ia ficar, em momento, assim, muito irritado, certo? Em algum momento você ficaria muito irritado. Porque aquilo começa a te acelerar. Você começa a acelerar e aí você fica nervoso com aquele negócio daquela sala toda vermelha. Se você ficar numa sala toda verde, essa intensidade do verde, ela, na verdade, ela é mais pacificadora. Então, ela é uma cor que ela te deixa mais tranquilo, certo? O verde, dentro de design, de publicidade, ele geralmente está associado à cura. Todos os tipos de cura que vocês puderem imaginar. Então, assim, o azul, ele está relacionado à tranquilidade ou profundidade, e o verde também. Só que o verde é uma cor, como a Maria disse, é uma cor fria. Acertou, muito bem. E ele está associado a essa sensação de cura. Porque a cura vem através de muitas coisas que já estão na natureza, certo? Então, por exemplo, quando você está em contato com a natureza, você está em contato com tudo que tem muita vida. Então, estar perto da natureza sempre vai ter muito verde, muito, 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 muito verde. E aí, voltando lá no vermelho, se você estiver num lugar que tem muitas plantas e de repente tem o vermelho, o que vai acontecer com o vermelho? Ele vai roubar lá o seu foco, roubar a sua atenção, enquanto o verde é uma coisa mais pacífica. É mais calmo você ficar numa sala que tenha muito verde do que você ficar, por exemplo, numa sala que seja só azul, vamos assim dizer. O verde, ele passa essa sensação mais de tranquilidade. Oi, Laura, tudo bem com você? A live está muito legal, que bom. Eu acho muito bonita, a live está muito boa, muito show. Certo. Vocês têm alguma coisa de dúvida sobre o verde? Que eu já vou falar aqui quase o finalzinho dele. E assim, como funciona no design o verde? Como eu falei, ele geralmente está associado à cura, então você geralmente vai ver ele dentro da área da saúde. Não digo que especificamente os hospitais ou algo do tipo vão ser verdes, mas quando você vê algum logo de algo associado à saúde, você vai ver ele verde. Alguma coisa relacionada à veterinária, provavelmente você também vai ver um pouquinho de verde, sim, lá no meio. Nutrição e assim por diante, ok? Eu aqui achando beleza em todas as cores. Sim, todas as cores são muito lindas. Verde água. Todo mundo gosta muito de verde água, né? Que é uma cor... que é o turquesa, né? Uma observação também que eu ia falar, antes de eu terminar o verde, uma dúvida que alguns designers têm, às vezes até pessoas que não são designers, sobre o nome das cores. Ah, mas professora, aquele verde, ele é um verde amarelado ou ele é um amarelo esverdeado? Gente, pro designer, os nomes das cores, nomes especificamente, vermelho chinês, azul royal, essas coisas, pra gente ele é só uma referência. Porque pro designer, e eu já expliquei em algumas videoaulas, a gente usa códigos. Então, por exemplo, se eu for imprimir, eu vou usar o CMYK, certo? Que é ciano, magenta, amarelo e preto, que é o processo de impressão. Eu tenho alguns vídeos que já falam sobre isso. Então, eu vou ter um código. Então, se a pessoa chegar para mim e falar assim, poxa, eu queria tanto que o meu cartão de visita fosse verde, eu tenho uma cartela inúmera de verdes que eu posso fazer para ela, certo? E dentro desses verdes eu vou ter um código para o verde que é mais escuro, um código para o verde que é limão, um código que é para o verde mais amarelado e assim por diante. Isso me lembra uma coisa que na live da Pro Carol, ela falou que o nome das latas de tinta, elas tinham, por exemplo, lá o marrom café. Para o designer, não é que não existe marrom café, existe, mas para a gente é um código. Então, se a pessoa chega com essa referência, a gente tem uma referência, às vezes, um pouco diferente. E toda vez que a gente fala de cor, que a gente fala de pigmento, de tinta, cada marca tem um nome. Então, assim,
O Thiago comentou, pro designer não é verde água nem turquesa, é um código. E realmente é um código. Então a gente pode usar o código do CMYK, que é o de processo de impressão, ou o código do RGB, que é quando eu faço um material online. Então, por exemplo, eu vou fazer um convite que vai ficar no Instagram, eu vou usar o RGB. Eu vou fazer um convite que eu vou imprimir, aí eu vou usar o CMYK, certo? E assim por diante. Então, por exemplo, um próprio desenvolvedor de sites, ele usa um outro código, mas a cor no final ela vai ser geralmente a mesma, certo? Pode ocorrer de ficar um pouco mais clara, um pouco mais escura, mas é uma diferença às vezes mínima, ok? E aí, para finalizar, o verde, ele é muito usado quando a gente fala de propostas sustentáveis, certo? Justamente por causa dessa ligação que ele tem com a natureza, ok? Vocês têm alguma dúvida sobre o verde? Verde água, que é o turquesa. Acho que não, o último foi do Thiago. Então vamos lá para nossa próxima cor, que eu também gosto bastante, que é o amarelo. Olha que bonitinho, certo? Então vamos falar do amarelo, né? O amarelo eu gosto de fazer referência que se ele fosse uma pessoa, ele seria uma pessoa que fala pelos cotovelos. É uma pessoa que fala pelos cotovelos, que ela é muito alegre, muito jovem, muito ativa, que ela é muito curiosa, porque o amarelo, ela é uma cor muito enérgica. Então, assim, o vermelho é uma cor quente, mas o amarelo, ele é 100% energia. Então, assim, você vai relacionar o amarelo a itens como esportes, itens de atividade física, itens para levantar a moral das pessoas. Então, por exemplo, assim, a Maria Clara falou, me traz felicidade. O amarelo é a principal cor, assim, que é relacionada à felicidade. Como eu falei, a interpretação das cores ela é muito cultural. Então, aqui ela pode ter um significado e em outro país ela pode ter outro significado. Mas é muito comum que ela seja associada à atividade física ou à felicidade, a questões que deixam a gente feliz, certo? No palco, o amarelo faz toda a diferença, eu imagino. Eu gosto muito de amarelo, eu acho que ele, dentro de determinadas situações, ele realmente é a cor certa. Às vezes você fala assim, não sei usar. Eu percebo que às vezes alguns designers eles têm dificuldade de usar o amarelo e aí eles optam por usar o laranja. E aí tudo bem também, sem problema nenhum. Só que eles passam às vezes mensagens diferentes. Então, se você às vezes quer usar para uma coisa mais de atenção e foco, às vezes é legal usar o amarelo. Mas tem que ser usado com sabedoria. Sim, sim. Assim, se vocês têm muita dúvida de como fazer a combinação de cores, é a mesma dica de sempre. Procure usar uma cor quente e uma cor fria, geralmente elas vão combinar. E lógico, né, trabalhar a tonalidade delas, porque também não vai adiantar deixar o amarelo super amarelo e a outra cor muito forte, que aí vai ficar esquisito também. E aí, vamos lá. Na comunicação, o ideal do amarelo é geralmente para avisar as pessoas, como eu falei. Ele é muito usado em placas de trânsito justamente porque é uma cor que se destaca no meio das outras, então num ambiente urbano não é muito comum você ver amarelo. Às vezes as pessoas até pintam as casas de amarelo, mas não é uma cor muito comum. Então, justamente por não ser uma cor muito comum, as placas de trânsito já têm essa cor e formato diferente por causa disso. O amarelo, ele também está muito ligado à amizade. Então, se vocês gostam de ver filmes de animação, vocês já devem ter percebido que em cenas onde o clímax de amizade, de força da amizade, ele tem um tom meio amarelado, assim, uma parte do filme que é bem de aventura, de ação, uma parte mais agitada, assim, ele geralmente tem amarelo. E o amarelo também tem muito a ver com crescimento e desenvolvimento. Então, é comum usar nesse significado, certo? Cores complementares ao amarelo, geralmente dá pra usar o roxo combinado com o amarelo, lembrando sempre de trabalhar as tonalidades, né, pra não ficar um roxo muito púrpura e aí vai ficar meio estranho. Van Gogh usa o amarelo de um jeito incrível, lembrei por causa da foto de girassóis. Sim, sim, ele usa amarelo de um jeito muito, muito único. E ele combina o amarelo com o azul, assim, de uma forma que nenhuma outra pessoa faz. Fica muito incrível, certo? Vocês têm dúvidas sobre o amarelo? Que aí eu já vou para a nossa próxima e última cor, senão não vai dar
tempo, porque eu falo igual o amarelo, né? Eu falei que o amarelo era quem falava muito. Então, como não tem nenhum comentário, vamos pro próximo. A próxima cor é a Flictis, né? Eu vou ter que dar esse spoiler aí, mas é que eu precisava muito falar dessa cor, né? E para ter certeza que todo mundo gostou da história do livro. Então, o Flictis é uma cor meio terrosa, meio bege, e é por isso que ele não se encaixava. Ele tentava conversar com as outras cores, mas as outras cores já tinham arco-íris, e elas já tinham outros significados, e o coitado do Flix não se encaixava em lugar nenhum, até que ele descobriu um lugar que podia ser só dele e de mais ninguém. E aí vocês vão falar, ah, mas professora, a lua é branca, é amarela, é qualquer outra cor. Não, a lua é Flix. Ela realmente tem essa cor mais terrosa, certo? Que é esse bege meio chãozinho de areia, assim. E eu espero que vocês abram o link quando eu deixar para vocês e vejam o finalzinho. No finalzinho tem uma parte que aí eu não vou dar o spoiler, que é muito legal, que é um presente que o Ziraldo ganhou e que tem nessa edição especial do livro, que é uma assinatura de uma pessoa. E aí eu quero que vocês leiam e depois vocês comentem o que vocês acharam, ok? Não conheço essa cor. Eu não sei se na tela de vocês ela vai ficar parecendo laranja, mas ela é meio que um bege, assim. E aí ela não se encaixava, tadinha, mas eu gosto dela. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês, se vocês fossem passar sentimentos, ou, por exemplo, se eu fosse falar de solidariedade, que cor eu falaria, né? Que cor eu usaria para passar essa mensagem. Então, de forma geral, as cores elas sempre vão passar algum tipo de comunicação. Eu espero que quando vocês começarem a assistir filmes ou desenhos, lerem livros, verem quadros, ver arte, comece a pensar no que aquele artista pensou na hora de escolher, certo? Já tá quase, acho que tem mais um tempo. Então, se vocês tiverem perguntas, se quiserem me mandar algumas perguntas aí, pode mandar, que eu vou ler. Até agora tá ok. Então, se vocês não mandarem perguntas, a gente já vai encerrar, ok? Então, muito obrigada por ter visto a live, por participar. Lembra de ler o livro, é um livro muito legal. E que eu espero aí que vocês realmente comecem a ver as cores de um jeito diferente. Principalmente os meus alunos, quando forem escolher cor agora, entendam a mensagem que vocês estão passando, certo? Com essas cores. E é isso. E aí, só para finalizar, independente da expressão artística que você escolha, se é quadro, se é desenho, se é filme, seja lá o que for, a cor, ela é um meio de comunicação, certo? É um jeito de comunicação, ok? Cássio, pode-se dizer que sim, sim, somos todos Flixes, né? Então, eu acho que é isso. Então, muito obrigada por terem visto a live até aqui e até! Obrigada.